o terreno a partir do qual esse sucesso, essa prosperidade vão emergir. Então estamos aqui, vamos fazer o nosso movimento que nós fazemos todas as noites. Mas antes disso eu queria dizer o seguinte: por que nós estamos falando de Jesus numa série sobre ser bem-sucedido e ter dinheiro? Na verdade, nós não estamos falando sobre Jesus, mas ao mesmo tempo, como falei ontem de noite, nós estamos falando. Por que falar sobre Jesus? Nós falamos sobre Jesus por quê? Porque nós temos um sentimento, uma ferida aberta, que é esse sentimento de não se sentir digno, de talvez implicitamente achar que ter sucesso não é bom, que ter sucesso, que ser bem-sucedido, que ter dinheiro não é bom, não é uma coisa boa, que o melhor é você ser pobre. Tanto é que uma das coisas que eu acho interessante, e eu usava isso muito, a gente vê tanta virtude na pobreza, estou falando de pobreza material, pobreza, falta de dinheiro, que a gente confunde pobreza com humildade. Quem nunca disse ou nunca ouviu dizer, eu venho de uma família humilde? Com todo o respeito, não existe nada de ruim em não ter dinheiro, se essa é uma escolha sua, mas existe tanta arrogância e prepotência na pobreza quanto existe na riqueza. Isso não muda nada. Eu conheço muitas pessoas que são pobres e são extremamente arrogantes, prepotentes. E existem pessoas que têm dinheiro que também são. Então é interessante, mas a gente vê a pobreza como uma virtude. E isso não é necessariamente verdade. Não existe pecado na riqueza e não existe virtude na pobreza, necessariamente. Às vezes existe o pecado na riqueza. Às vezes existe a virtude na pobreza. Mas às vezes também existe a virtude na riqueza e existe o pecado na pobreza. Tá bom, então? Vamos nos atracar, vamos fazer nossa atividade, vamos mandar aqui, apertar no aviãozinho, é o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Você não pode receber aquilo que você não dá, e se você está recebendo esse conteúdo, se isso faz sentido para você, é importante você dar esse conteúdo também. Faz tempo que eu não falava mais, então eu estou semeando a boa semente aqui para Silvana Borges, Fabiana Santos, Negócio Criativo, Mária Araújo, o Leonardo Duarte já está mandando para mim, Lia Campanelli, Elisiane Rodrigues, eu estou mandando até para o Sérgio Lousada, que deve estar na live, porque ele nunca falta, Carla Siqueira também, eu estou mandando aqui para todo mundo, mandei para 50 pessoas, e agora nós vamos lá, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Esse hoje é o nosso último encontro sobre indignidade, amanhã nós vamos voltar a nossa programação normal, por assim dizer, falando de coisas mais específicas sobre carreira, sobre sucesso, sobre dinheiro, tá bom? Então vamos prestar bem atenção que hoje eu vou trabalhar dois temas que vão complementar toda essa sequência, tá bom? Estamos todos 100% ao vivo, tá feito, obrigado, bora lá. Vou desligar os comentários para a gente poder se focar. Então preste bem atenção, recapitulando. Nós vimos nessa série de 4 episódios, hoje o quarto, já passamos 3, que Jesus é visto como o Salvador. E se Jesus é Salvador, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É a pregação dele, é a doutrina, a filosofia dele. Então, se Jesus é Salvador, a doutrina dele é necessariamente uma doutrina de salvação. Então, a doutrina de Jesus, o Evangelho, é uma doutrina de salvação. E aí vem essa pergunta que é tão importante: salvação do quê? Aí nós já falamos muito sobre isso no primeiro encontro, também no segundo, nós estamos no quarto, que é a salvação desse sentimento de indignidade, do sentimento de culpa,
que nasce do pecado original. Onde é que nasceu esse sentimento de indignidade e a culpa, esse sentimento de pecado que vem junto com esse sentimento de indignidade? Vem do Éden, do Jardim do Éden. O que aconteceu no Jardim do Éden? Nós perdemos a intimidade com o Pai. No Éden, quando nós comemos a fruta do conhecimento, nós fomos separados. Perdemos a intimidade com o Pai. Nós explicamos isso em detalhes. Então, qual é a proposta de salvação? Essa doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Qual é a proposta da salvação de Jesus? Como ele propõe nos salvar? Nós vimos isso ontem à noite. Ele nos propõe, a proposta de salvação de Jesus é através da unidade. Unidade com quem? Restabelecer a unidade com o Pai. A unidade com Deus. Todo o discurso de Jesus é esse insistente discurso de unidade. Então, é importante você entender que a doutrina de Jesus é uma doutrina de unidade. A nossa salvação, ela acontece através da unidade. Unidade que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Então, preste bem atenção, para você entender. Nós falamos lá no início, e eu vou falar um pouco depois sobre isso, nós falamos lá no início da nossa série, não da série 35 princípios, mas dessa minissérie, desses 4 episódios sobre indignidade, aqui nessa semana, nós falamos o seguinte: primeiro, a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. E aí nasce uma pergunta: salvação do quê? A resposta dessa pergunta é salvação desse sentimento de indignidade, desse sentimento de incompletude, desse sentimento de culpa. Da onde vem esse sentimento de incompletude, de indignidade, de culpa, esse sentimento de abandono? Ele vem da perda da intimidade com Deus. E aí eu expliquei como surgiu esse sentimento de perda de intimidade, eu expliquei isso. E eu também expliquei como Jesus propõe essa salvação que nasce do restabelecimento da unidade com o Pai. Através da unidade. Nós vimos isso ontem. A pergunta de hoje nós vamos responder 2 perguntas, por isso é muito importante. Para quando Jesus propõe essa unidade? Para quando Jesus propõe essa salvação? Isso é extremamente importante. Ok? Jesus quer que nós restabelecemos a unidade com o Pai. Quando? Para quando? E o segundo ponto que nós vamos ver hoje de noite é por que Jesus é visto como defensor dos pobres, defensor da pobreza. Então nós vamos trabalhar esses 2 temas. Então vamos pensar o seguinte. Começar pelo primeiro tema. Se a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação, e essa salvação acontece através da unidade com o Pai, para quando Jesus propõe essa salvação? E ali está um dos maiores erros que talvez nós tenhamos cometido até aqui. Porque se você olhar, o que Jesus diz sobre isso?
numa passagem que ele estava falando, onde ele fala sobre eternidade, ele diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que seria perecer e o que seria ter a vida eterna? Então Jesus veio para nos reunir ao Pai. E o que acontece? Ele fala duas coisas. Para que aquele que nele crer, que vai acreditar nas palavras de Jesus, não pereça. O que é perecer? E aí ele diz, não pereça, mas tenha vida eterna. São esses dois pontos que nós temos que analisar, porque o que significa perecer? Perecer significa morrer prematuramente. Morrer antes do tempo. Ainda ele pereceu, ele foi se acabando, ele foi se extinguindo quando não deveria ter acabado, quando ele não deveria ter extinguido. Mas para que ele tenha vida eterna. Então, o que isso significa, por exemplo? O que significa vida eterna? O que é ter vida eterna? Um pouco mais para adiante, numa outra passagem no Evangelho de João, ele diz o seguinte: essa é a vida eterna. Quando alguém pergunta para ele o que é a vida eterna, ele diz, essa é a vida eterna. Aí ele explica, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Então, a vida eterna seria o quê? A vida eterna seria conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então, ele é bem específico nisso. Agora, preste bem atenção. O que é a eternidade? Para você entender o que é a eternidade, para você entender o que é vida eterna, a gente precisa entender algumas coisas antes. O que é a vida eterna? Eu sei que nós achamos que a vida eterna é você viver depois da morte eternamente com Deus. E o que seria perecer? Seria morrer prematuramente. Vamos olhar um pouco, você precisa entender um pouco a noção de tempo, tá? A noção de tempo. O que seria essa eternidade? A eternidade seria um fim, um tempo sem fim no futuro. Conquistar a vida eterna, na nossa compreensão normal, seria você morrer um dia e você ir viver a vida eterna, que seria um fim, um tempo sem fim no futuro com Deus. Mas o que é o futuro? O que é o passado? Não existe na dimensão divina, não existe passado nem futuro. O futuro, ele só existe num lugar, e o passado também só existe num lugar, que é a mente do ser humano. A mente do ser humano, o futuro e o passado, eles não têm vida própria. Não existe passado, não existe futuro. Aquilo que nós conhecemos como passado é um traço da memória que está arquivado na nossa mente. Aquilo que nós vemos como futuro é apenas uma projeção de um tempo que não existe na nossa mente. Então, tanto o futuro como o passado, eles não têm vida própria.
Tanto é que você nunca esteve no passado e você nunca vai estar no futuro. Nada nunca aconteceu no passado e nada nunca aconteceu no futuro. Nunca. Você nunca vai chegar no futuro. Por quê? Porque o futuro não existe. Ele só existe como uma ideia na sua mente. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de você viver no futuro? Não. Existe possibilidade de ter vida no futuro? Não. Não existe. Mas aí você vai dizer, como não existe possibilidade de viver no futuro? Eu tenho um apontamento, eu tenho uma consulta para amanhã às 13 horas. Como não vou chegar amanhã às 13 horas? Aí você vai dizer, mas como? Eu hoje de meio-dia eu almocei. E almocei exatamente às 12h15. Às 12h15 eu estava no almoço. Como que não tem passado? Não. Quando você almoçou, não era passado. Quando você almoçou, na hora que você estava almoçando, era agora. E esse agora, ele não existe. O que existe é a lembrança de um agora, na sua mente. O tempo que você agendou para amanhã, às 13h30, não vai, quando você vai chegar lá, não vai ser o futuro. Ele vai ser o agora. Então, o que acontece? Em 2003, você casou. Você não casou no passado. Você casou no agora. No dia que você casou, era agora. Esse agora, ele não é passado. Ele nunca foi passado. Ele é uma memória na sua mente. Você vai ter um filho em 2023, você não vai ter um filho no futuro. Quando esse filho nascer, vai ser agora. Então, o que acontece? Nada, nunca, em momento algum, vai acontecer fora desse ponto, que é o agora. Esse agora é eterno. A eternidade não é um tempo sem fim no futuro. A eternidade é agora. A única coisa eterna que existe é o agora. Você nasceu no agora, você foi batizado no agora, você fez primeira Eucaristia no agora, você está agora no agora, você esteve hoje no horário do almoço no agora, amanhã sua consulta você vai estar no agora. Todo o resto é coisa da sua mente. Todo o resto é coisa na sua mente. Vocês entenderam isso? Deixa eu explicar isso de uma maneira diferente. No nosso senso comum, nós imaginamos o tempo, a nossa vida, como uma estrada, uma jornada, uma estrada. Aí você nasceu aqui em 95, hoje nós estamos em 2023 e você está exatamente aqui. Aí você pensa que você está mais ou menos aqui na sua vida. O que você viveu para trás é o passado, o que você viveu para frente é o futuro. Então, você está nessa caminhada indo do passado para o futuro. E você pensa, nossa, esse trajeto aqui eu já caminhei. E agora falta ainda caminhar esse trajeto aqui. A gente tem essa visão. Mas preste bem atenção, não existe nada atrás e não existe nada à frente. Você sempre viveu nesse ponto. Sempre. O que está para trás são memórias nas quais você se apegou. Quando você está para frente, são o quê? São imaginações, é o futuro que você imagina, são projeções da mente.
Então, o que que acontece? Você nunca pode se encontrar com Deus no futuro. Nunca. E isso é uma das coisas mais importantes que um ser humano pode compreender. Você só pode conhecer Deus agora. Não existe salvação no futuro. Você só pode, a salvação, ela só existe agora. Você não pode, o que é a vida eterna? Que te conheçam, ó Deus. Mas você não pode conhecer o único Deus no futuro. Você só pode conhecer Ele agora. Ah, não, mas no futuro, quando eu morrer, isso é outra história. Nós estamos falando agora. Quando você tem uma... O que Jesus quer dizer quando ele diz o seguinte? Para que você não pereça. Quando ele diz, para que você não pereça. O que seria perecer? É morrer prematuramente. Morrer prematuramente é você se desconectar desse momento e você viver no passado e no futuro. Isso é a morte prematura. Quando ele fala morte prematura, não significa o corpo físico se desintegrar, mas é você morrer para aquilo que você verdadeiramente é. É aquilo que nós falamos ontem à noite. Olha que interessante isso. Essa é a vida eterna, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus significa você estar presente para esse momento. Você estar presente para a vida eterna. Preste bem atenção. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, onde acontece a vida? Onde existe a vida? Só existe vida agora. Só existe vida agora. Amanhã não tem vida. Toda a vida, a sua vida, ela transcorre nesse momento. E o que é morrer de forma prematura? É você transformar o agora, esse momento, algo indesejável. O que seria algo indesejável? Você não quer estar aqui agora. Você não quer estar no agora, você quer estar no futuro. Você está sempre correndo em direção ao futuro. Você nunca está vivo, você nunca vive a vida. Você não deixa a vida viver através de você, porque você sempre está fugindo da vida, querendo ter uma vida. Onde? No futuro. Você acha que aquilo que você tem agora não é o suficiente para você ser feliz. Você acha que aquilo que você tem agora não é ninguém. E você torna o agora, esse momento, que é a única coisa real que existe, é a única coisa verdadeira que existe, é esse momento, você torna esse momento teu inimigo. Você está lutando contra esse momento. Você não é feliz, você não aceita, você não quer. Onde você quer estar? Ou no futuro ou no passado. E aí você tem uma morte prematura, mas a morte é daquilo que você verdadeiramente é. Você se identifica com esse falso eu e você não vive a vida. Você não tem vida. Você está correndo em busca de uma vida. Você está entendendo isso? Preste bem atenção. O que acontece? Deixa eu achar uma página aqui. O que acontece? Eu vou explicar. Preste bem atenção. Toda a sua vida, ela acontece agora. Toda a sua vida, ela acontece agora, certo? Só que em algum momento, você vai coletando coisas do passado e você vai, com o conhecimento do passado, você cria uma identidade. Então você tem uma identidade
sobre tudo que você coletou do seu passado. E agora você se confunde com quem você verdadeiramente é, que é a sua vida. A vida, que é esse viver no estado presente, que é você viver, você ter vida. Você só pode ter vida agora. Então você coleta ao longo do tempo histórias, ideias, conceitos, e você cria uma identidade para você. E essa identidade, ela corta relações, você esquece quem você verdadeiramente é. Então, você agora tem todas essas lembranças do passado e você tem todas as lembranças ou os sonhos do futuro. E você cortou a relação com agora. E quando você corta a relação com agora, você corta a relação com a sua essência. Que a sua essência, ela não está no passado nem no futuro. A essência é. A essência não foi e nem será. A essência é. A essência não muda. A essência é eterna. E isso cria uma sensação de incompletude. Isso cria uma sensação de vazio. E essa sensação de incompletude e de vazio, você sente quando? Você sente ela agora. Então, nesse momento, você sente esse vazio e essa incompletude por você não viver a sua vida, por você não ter vida. E aí você pensa, nossa, eu estou sentindo essa incompletude, esse vazio. E como você vive da sua mente, agora você busca coisas no futuro, achando que as coisas do futuro vão eliminar o vazio e a incompletude que você sente. Então, o que você faz? Você faz exatamente o que Jesus disse para você não fazer. Jesus disse o seguinte: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Onde é que está a vida? A vida não é amanhã. A vida não é ontem. Essas são as largas portas da perdição. Você se perde nelas. Você está sempre correndo em direção ao futuro, o futuro nunca chega. Você está sempre olhando em direção ao passado, o passado não existe. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar essa porta estreita. Porque essa porta estreita, ela é apertada. Por quê? Porque ela está aqui. Ela é esse milésimo de segundo. A porta estreita, ela é o seu estado de presença. Você está presente para o quê? Presente para a vida. E são poucos que encontram essa porta. São poucos. Agora, é essa porta estreita. O que mais poderia ser estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? A vida é agora. E quem é vida? Deus é vida. Se você viver no estado de presença, lembra o que eu falei tanto do falso eu? O falso eu é esse movimento da mente. A mente, ela sempre está ou no passado ou no futuro. Esse movimento da mente é o quê? O movimento da mente é o que te afasta da vida. Lembram? Você come a fruta do conhecimento. Você come a fruta do conhecimento, você se torna o seu passado, você acha que você é incapaz, você acha que você é o máximo, você acha que você é feio, você acha que você é bonito, você acha que você é maior, você acha que você é menor, e aí você fica exercendo tudo isso no tempo, você se perde nesse espaço. A vida é agora. É nesse momento que você tem que ser grato. Você acha que você vai ser grato e vai ser feliz
no momento em que você casar, no momento que você vai receber um aumento, no momento que você vai largar a CLT, no momento que você vai ser milionário, e você sempre está correndo rumo a essa ilusão. Está entendendo isso? Tem uma passagem onde os apóstolos estavam preocupados, estavam ansiosos. E Jesus disse o seguinte, preste bem atenção. Jesus disse o seguinte: por que vocês estão tão ansiosos? Pode essa ansiedade, esse medo acrescentar um dia na sua vida? Deixe o futuro e os seus problemas, suas preocupações para o futuro. E aí ele faz uma das analogias mais importantes para quem quer entender o ensinamento de Jesus. Ele diz o seguinte, e ninguém entende isso. Ele diz o seguinte: olhem para os pássaros, como eles vivem. Olhe para o lírio, como o lírio vive. Eles não vivem preocupados com amanhã. E nem Salomão, nos seus maiores dias de glórias, se vestiu como os pássaros se vestem e como esses lírios se vestem. E seu pai cuida dos lírios e dos pássaros, ele cuidará ainda mais de você. O que nós não entendemos nessa parte? Nós não entendemos que Jesus disse, você tem que olhar como eles vivem. E Deus cuida deles. E se você viver como eles, Deus vai cuidar de você. O que seria você viver como os pássaros? O que seria você viver como os lírios? Você estar profundamente enraizado no agora. Você confiar na vida. Você confiar como os pássaros confiam, como os lírios confiam, mas você não confia. Você tem que resolver tudo com a mente. Meu Deus, se eu não conseguir resolver as coisas com a mente, nada vai acontecer. Cara, os pássaros, tudo bem, podem ali comer seus grãos de milho, os lírios, tudo bem, mas eu tenho que me virar. Por quê? Por quê? Porque você perdeu essa confiança, essa conexão que os lírios e os pássaros têm. Então, o que você precisa? Você precisa justamente entender isso. A eternidade não é um tempo sem fim. Mas quando eu morrer, eu não vou ir para a eternidade. Isso é outra história. Quando você morrer, você não morre. Quem morre é o seu corpo. E você não é o seu corpo. O seu corpo vai morrer, vai se desintegrar. Mas você vai continuar sendo quem você é. E você é um com Deus. Você é um com Deus. E você vai continuar sendo um com Deus. A vida, a minha vida e a sua vida não são duas vidas. Você não tem uma vida. Nós pensamos, eu tenho uma vida, minha vida está passando. Você não tem uma vida. Você é uma vida. E esse é o grande engano. Você vive como se você tivesse uma vida. Quer dizer, você é um corpo e o corpo é mais importante que a vida. O seu ponto de referência é a sua mente, é o seu corpo. E esse que é o grande erro. Por isso você não conhece a Deus, porque você não conhece a vida. Você acha que você tem uma vida, que a vida é irrelevante. Quem é importante é você. Certa ocasião, um perito na lei, um juiz, um escrivão, ele levantou-se para pôr Jesus à prova. E aí ele perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
Olha que pergunta sacana. Falando de vida eterna. Jesus não disse, cara, você precisa viver direitinho, você precisa pedir perdão, você precisa me amar, e você precisa andar na linha, e aí quando você morrer, aí você vai viver a vida eterna. Ele não falou isso. O que ele respondeu? Ele disse o seguinte, cara, o que está escrito na lei? Como você lê a lei? E o escriba disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O que Jesus respondeu para ele? Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. O que seria faça isso e você viverá? Quer dizer que ele não vai morrer? Não, ele vai morrer. Mas preste atenção no que o escriba, no que o escriba falou. Escriba não, era um doutor da lei, um perito da lei. Ele respondeu o seguinte, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Isso significa com toda a sua mente, com todo o seu ser, de toda a sua alma. Amar plenamente, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. O que significa amar ao Pai dessa forma? Significa você simplesmente viver. Você confiar. Você deixar que a centelha divina tome conta de você e que a centelha divina exerça o seu papel. Você está aqui, você é importante. Você merece respeito, você é digno, você é filho de Deus, mas você não pode se separar disso. Então, amar a Deus não significa você ficar aí dizendo, você é tudo, como eu te amo, não é isso. É você viver num estado de presença. É você esquecer o passado, é você esquecer o futuro, você não se perder pelas portas estreitas, pelas largas portas do passado e do futuro. Amar a Deus é estar presente no agora. Você está presente, você vive como um passarinho, você vive como um lírio, você confia plenamente. Você não pode amar alguém e não confiar nessa pessoa. Muito menos você pode amar a Deus sem confiar nele. Então você precisa, preste bem atenção, você não é obrigado a, mas se você quiser fazer as pazes, se você quiser buscar a salvação de acordo com Jesus, se você quer seguir a Jesus, o que Jesus ensina, isso está na Bíblia, está no Evangelho, você precisa viver como os lírios. Porque quando você... Qual que é o grande segredo? O grande segredo é isso aqui, ó, essa é a porta estreita. Quando você vive na porta estreita, quando você entra pela porta estreita, você tem que sair do passado, você tem que sair do futuro. Você nunca consegue pensar sobre o agora. Você só consegue estar no agora com a mente vazia. Então, quando você entra no agora, você encontra a vida. A vida, ela se manifesta através de você. A vida se manifesta através de você. Você para de correr atrás da vida e deixa a vida correr através de você. Mas para você fazer isso, você tem que abrir mão
de quem você pensa ser. Isso não significa que você não vai pensar, isso não significa que você não vai querer coisa, isso não significa que você não vai ter o carro que você quer, isso só significa uma coisa: que você vai parar de se revoltar contra a vida. Como você se revolta contra a vida? Se revoltando contra esse momento. E o que é se revoltar contra esse momento? É não aceitar o modo como esse momento se apresenta. Você está doente, você adoeceu, descobriu um câncer, aceita. É a vida. Você descobriu que você foi traído, aceita. E o que é o perdão? O perdão é aceitar. A aceitação, ela é interna. Isso não significa que você tem que aceitar o fato, que você tem que ser passivo, permissivo. Aceitar não significa que alguém faz um mal para você e você, pode continuar batendo, eu aceito. Não é esse tipo de aceitação. É você não se opor ao momento presente. Porque nós não aceitamos as coisas como elas se apresentam. Todo sofrimento psicológico é uma não aceitação. Você não aceita porque você tem seus próprios parâmetros. Você acha que a vida, o mundo, ele precisa ser assim. Você tem a sua ordem. E quando essa ordem se confronta com a ordem do universo, aí sua vida entra em caos. Aí você diz, eu estou no fundo do poço. Por quê? E tem uma coisa, aceitar significa você não julgar. Você não julga o passado, você não julga o futuro e você não julga o presente. Não existe positivo e negativo fora da sua mente. Nada do que acontece para você é positivo e nada do que acontece para você é negativo. Tudo que acontece é simplesmente o que acontece. O negativo e o positivo já é um rótulo, já é um julgamento. Você pode pensar, mas como pode ser positivo eu ser diagnosticado com câncer? E por que isso é negativo? Isso é um fato. Eu conheço muita gente que faliu, que teve câncer, que teve um acidente e depois, passado um tempo, elas reconheceram que isso foi a coisa mais importante na vida delas. Por quê? Porque elas se tornaram pessoas melhores. Elas aceitaram, mas você só aprende com aquilo que você aceita. Quando você não aceita, você não aprende, você luta contra. Então, o que é aceitação? Aceitação é a sabedoria simples, mas profunda de você se submeter ao fluxo da vida ao invés de se opor a ele. São coisas profundamente importantes. Na continuidade com a conversa daquele perito da lei, Jesus continua, ele diz o seguinte: eu asseguro, quem ouve a minha palavra não existe um único momento no Evangelho de Jesus onde ele diz, eu, Jesus, a persona, sou mais importante do que o ensino. Então não adianta você dizer que você ama a Jesus se você nem conhece o que ele ensinou. Porque o valor não está na figura do homem. Isso é idolatria, você idolatrar uma pessoa, mesmo ela sendo Deus. O valor de Jesus está em você entender o que ele ensinou e você viver isso. Jesus sempre diz, aquele que ouve a minha palavra, aquele que me segue, aquele que faz o que eu digo. Mas se nós não sabemos nem o que ele disse, se nós não entendemos isso. E ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna.
e não será condenado. Até ali pode parecer que não será condenado no futuro, mas ele diz: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, presta atenção no estado verbal, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não será condenado. E aí ele diz uma coisa mais estranha ainda. Mas já passou da morte para a vida. Mas se eu acreditar na palavra dele agora, e se eu tiver fé em Deus, então eu já tenho a vida eterna. No futuro? Não, agora. Porque para você seguir a palavra de Cristo, para você acreditar, no sentido não acreditar da mente, mas para você viver a realidade de Deus, você tem que estar presente. Senão você está conectado. E aí ele diz o seguinte: mas já passou da morte para a vida. Sempre existe essa relação da morte e da vida. Você pode viver e estar morto ao mesmo tempo. E a maioria de nós vive e está morto. Por quê? Porque nós não entendemos a vida. Nós estamos fugindo da vida. Como assim fugindo da vida? Correndo para o futuro, onde não existe vida. A vida é agora. E por que é tão importante você viver agora? Porque você faz o bem ou você faz o mal agora. Você faz o bem ou você faz o mal agora. Então, na interpretação normal, a eternidade é um tempo sem fim no futuro. Então, você pode cometer todas as suas atrocidades agora, e antes da morte você recebe o perdão e aí você vai viver eternamente. Isso não faz muito sentido. Como é que você vai? Você ama os seus irmãos como você ama a si mesmo? Como é que você ama a si mesmo? A maioria de nós nem ama a si mesmo. Não existe amor em nós. Nós estamos toda hora revoltados com nós mesmos. Viver na eternidade é viver na porta estreita do agora. Isso é viver na eternidade. Viver nesse momento, presente, recebendo a vida, sendo grato, vivendo a graça. Jesus usa muito a expressão de que você precisa estar pronto, à espera. Veja quantas palavras onde ele fala você estar pronto, você ser como o peão que espera o retorno do Senhor. O que significa estar pronto, estar à espera? É você viver nesse estado de atenção permanente. E não distraído com as coisas do passado e do futuro. Quando ele diz criar tesouros no reino dos céus, significa você intensificar cada vez mais. O reino dos céus que fica dentro de você é abrir cada vez mais esse caminho da porta estreita. Ele fala também de estar com os lombos cingidos. O que quer dizer estar com os lombos cingidos? Antigamente as pessoas usavam saias, os homens. E aí quando eles iam para a luta, quando eles corriam, eles tinham que levantar a saia para não tropeçar na própria saia. Então isso era estar com os lombos cingidos, é estar sempre pronto. Estar com os lombos cingidos é você estar pronto, porque a qualquer momento pode acontecer um milagre e você vai perder esse milagre. Quantos milagres você perdeu hoje? Alguém me perguntou, você acredita em milagre? Abrir os olhos de manhã e ver as cores é um dos maiores milagres. Pense o seguinte, se você abrir amanhã de manhã e você abrisse os olhos amanhã de manhã e estivesse cego,
e no outro dia você iria para o oculista e ele ia fazer um exame, 1000 exames, e ia dizer, você está cego. E no outro dia, contra todas as perspectivas e contra todos os diagnósticos médicos, você ia ver. Só um milagre. Só um milagre. Aí você está surdo, ficou surdo. Você não ouve mais uma palavra, e você olha e vê os movimentos, não ouve mais nenhuma palavra. E você vai no médico e o médico diz, você está surdo. E vai ficar permanentemente surdo. No outro dia você ouve, uau, um milagre. Aí você está mudo. Você tenta falar e não consegue mais falar nada. Você fala. Aí você está paralítico, não consegue mais caminhar e no outro dia você caminha. Tudo são milagres. Tudo são milagres. Só que você vive sempre no passado e no futuro. Você não percebe mais os milagres. Ele diz o seguinte, a candeia é luz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu coração, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são os olhos. E se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que você anda vendo? Agora, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que você anda vendo? Você está vendo os milagres da vida? O que existe dentro de você? Trevas ou luz? Está entendendo isso? É disso que nós estamos falando. Não adianta você querer ser bem-sucedido, não adianta você querer ter dinheiro, nada disso adianta se por dentro há escuridão. Se por dentro há escuridão. E quando eu falo de espera, você estar nesse estado de espera, não estou falando dessa espera tediosa que a gente faz na fila do banco. Uma espera onde você pensa, como eu queria estar em outro lugar. É uma espera, é um estado de alerta, é um estado de atenção. Você é como o servo esperando o retorno do Senhor. Você fica acordado, você fica vigilante, você fica sereno, porque quando você faz isso, um novo nível de inteligência toma conta de você. Um novo nível de inteligência. Mas sem isso, você olha, mas não vê. Você apenas vê a forma física das coisas. O que não tem forma, a essência das coisas escapa. A essência profunda, inefável, sagrada da vida, ela escapa de nós porque nós estamos perdidos na mente. Nós nos perdemos nas portas largas. Então, o que é viver na eternidade com Deus? É viver num estado de presença. Presença é a vida. Quando você está vivo, a vida se manifesta através de você, tomando conta de você. O que é presença? O estado de presença que eu tanto falo. O estado de presença é a vida se tornando consciente de si mesma. Você tem consciência da vida que existe dentro de você. E aí, rapidamente, para a segunda parte. Por que Jesus é visto como defensor dos pobres? Pelas coisas que ele fala. Ele diz o seguinte,
numa passagem, ele está lá falando sobre os ricos, e ele diz o seguinte: com toda certeza, eu afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é forte. Isso é forte. E o que isso significa? Isso significa que uma pessoa apegada às coisas desse mundo vive desconectado da sua essência. Você valoriza mais as coisas externas, você está sempre ocupado em busca das coisas externas, e aí você nunca encontra a sua essência. Você está desconectado do reino dos céus. E ele diz, o reino dos céus está dentro de vós. Então a sua essência, a vida não se manifesta. Você pode usar a sua mente, que a mente é esperta, a mente é inteligente. Você pode usar a sua mente para construir coisas, para construir impérios, mas isso nunca vai te trazer a plenitude, a abundância. E é importante a gente recapitular o que a gente viu até aqui. Nós vimos que o foco de toda a reflexão podem ser questões estruturais ou questões superficiais. Lembra da primeira aula? O que isso significa? Se você usar o exemplo de uma casa, as questões estruturais seria entender a estrutura que mantém a parede, o telhado. As questões superficiais são as paredes, o telhado. E nós falamos que ao longo dessas 4 aulas, nós iríamos olhar para a estrutura que permite a interpretação do Evangelho sob um novo aspecto. E nós começamos a nossa reflexão questionando qual é o objetivo da religião. E nós vimos que toda religião é uma doutrina de salvação. Mas salvação do quê? A salvação do sentimento de indignidade e da culpa, do medo, da insegurança e da falta de sentido que nascem desse sentimento de indignidade. E nós vimos também que se nós resolvêssemos esse problema da indignidade, do sentimento de inferioridade, do sentimento de incapacidade, nós resolveríamos quase todos os nossos problemas. Vocês lembram disso? E o que Jesus tem a ver com isso? Ora, Jesus é considerado o Salvador. Ele veio para nos salvar. O que é o Evangelho, então? Se Jesus é o Salvador, aquilo que ele fala, a doutrina dele, necessariamente precisa ser uma doutrina de salvação. Mas Jesus veio nos salvar do quê? Justamente, ele veio nos salvar de nos sentirmos como um ramo cortado da videira. O que seria isso? Esse sentimento de separação, de incompletude, de isolamento, que cria esse sentimento de indignidade, esse sentimento de inferioridade. Você sofre, você se considera um pecador desde a sua origem e você espera que Jesus lhe salve desse sentimento. Então, se a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação, existem 3 questões que você precisa entender. Primeiro, salvação do quê? Isso ficou claro. É a salvação do sofrimento, a salvação da incompletude, a salvação da indignidade. Isso é toda a história do pecado original que nós vimos na primeira noite. Segundo, de onde vem esse sentimento? Da perda da intimidade com Deus, que é a separação da vida, da nossa essência. E como Jesus propõe essa salvação? Vimos que é através da reconciliação entre o homem e o seu lado divino. Nós falamos muito sobre isso nas 2 aulas anteriores. E qual é a doutrina de Jesus para nos salvar? A doutrina de Jesus é uma doutrina de unidade. Quando? Unir com Deus quando? Na eternidade. Só que a eternidade não é um tempo sem fim no futuro. A eternidade é a porta estreita do agora. Então, por que Jesus é visto como um defensor da pobreza? É por causa dessa fala no Sermão da Montanha.
onde, entre outras coisas, ele disse aquilo que eu falei, mas ele também diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos. Isso tudo, aparentemente, se refere à pobreza. Mas o que é uma pessoa pobre de espírito? Eu expliquei isso antes. Pobre de espírito é uma pessoa que não possui muita bagagem emocional, bagagem mental. Você não está com a mente carregada de coisas do passado, de medos do futuro. Você é pobre de espírito, é vazio de espírito. E o que é ser puro de coração? Ter um coração vazio. Porque a pureza, ela é ausência de coisas. O que é a água pura? Que não tem outras coisas dentro. A pureza sempre é a ausência de coisa. E o que são os mansos? Os mansos não significa necessariamente os passivos, os que não querem nada, os preguiçosos, os que deixam se abusar. Não é isso. Manso é aquele que vive num estado de presença, aquele que não se rebela contra o que acontece, mas aquele, como eu falei antes, que vive na sabedoria simples, mas profunda de se submeter ao fluxo da vida e não se opor ao fluxo da vida. E o fluxo da vida acontece quando? O fluxo da vida só pode acontecer agora. Não existe vida fora do agora. Então, ser manso é isso. Mas tem outras passagens como essa que eu já falei. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quer dizer, não adianta você se focar o tempo todo em construir coisas e você se identificar com essas coisas, porque você vai perder essas coisas. Tem uma história que o Steve Covey conta, que ele estava num velório e tinha 2 homens. E aí o cara disse assim: o que ele deixou? E outro olhou e disse: ele deixou tudo. Quer dizer, você vai perder. Se você não vai perder as coisas em vida, você vai perdê-las depois da morte. Então é mais importante você fazer o quê? Você ajuntar tesouros no reino dos céus. O que é ajuntar tesouros no reino dos céus? É você deixar cada vez mais a vida fluir através de você. Isso não significa que você não vai ter coisas físicas. Há quanto tempo você vem lutando e correndo atrás de coisas? E o que você verdadeiramente conseguiu ajuntar? Não é grande coisa, ou é? 2, 3 milhões? 200 mil? Nada? Que diferença isso faz? Você luta tanto e as coisas não acontecem. Quem sabe se você parasse de lutar e você confiasse, tivesse um pouco mais fé, deixasse a vida fluir com leveza, com naturalidade, as coisas vão começar a jorar na sua vida. Como eu sei disso? Foi assim comigo. Enquanto que você esperneia, você luta e você está infeliz, você está insatisfeito, você está infeliz, só reclama, só critica, você é ingrato, você não valoriza nada, as coisas não vão acontecer na sua vida. E a maioria de nós vive assim. Então você fica juntando, se apegando a coisinha, nossa, esse sofá, nossa, isso aqui, nossa, olha, meu Deus, olha isso, e você se identifica com essas coisas, e isso te distrai daquilo que você verdadeiramente é. Onde está a tua mente? Onde está a tua mente? O que é mais valioso que você tem? A coisa mais valiosa que você possui é o que? Verdadeiramente. O que você mais busca? Onde está
o teu tesouro? Porque Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Se você busca o tempo todo coisas para aumentar tua noção de eu, para se tornar mais importante, é ali que está teu tesouro. E você você busca acumular tesouros onde? Você já entendeu agora que o reino dos céus é a vida, é viver como passarinho, é viver como lírio. É você confiar mais na vida do que em você mesmo. Tu já pensou? Preste bem atenção. Você acha que você é o senhor dos mundos. Mas tu já pensou que se agora, nesse momento, você recebesse um decreto que dissesse o seguinte, a partir da manhã, às 8 horas, você vai ter que cuidar do seu corpo. Você vai ter que cuidar do batimento cardíaco, você vai ter que cuidar da respiração, você vai ter que cuidar da circulação do sangue, você vai ter que cuidar do funcionamento do seu corpo, da sua digestão, da sua respiração, tudo isso a sua mente vai ter que cuidar disso. Quanto tempo você sobreviveria? Quanto tempo você sobreviveria? E porque, se você confia tanto nessa inteligência que cuida dessas coisas, por que você não entrega a sua vida também, de certa forma, a essa inteligência? Porque das duas, uma, ou você entrega a sua vida a essa inteligência, ou você entrega a sua vida à inteligência da mente, que é o teu conhecimento, que são essas porcariazinhas que nós viemos acumulando ao longo do tempo. Você não pode fazer as duas coisas. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a mente e a sua essência. A mente, se você se torna escravo, servo da mente, você não vai ter conexão com a essência. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A que senhor você está servindo? E aí Jesus diz, não podeis servir a Deus, que é a sua essência interior, e ao dinheiro, que são as coisas desse mundo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Aí ele diz, eu vos recomendo que você busque primeiro o reino dos céus. Primeiro a sua essência. E quando você estiver conectado com isso, ele ainda diz, e tudo mais lhe será acrescentado. Preste atenção. Se o reino dos céus fosse uma coisa que você só buscaria depois da morte, por que ele teria dito, e tudo mais lhe será acrescentado? O que pode ser acrescentado a mais depois da morte? Ele está falando de agora, buscar o reino dos céus agora. E Jesus disse para aquele cara estava enchendo o saco com ele. Estava enchendo o saco dele, porque dizia, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O que eu preciso entrar para fazer no reino dos céus? O que eu preciso entrar para o reino dos céus? Aí Jesus disse o seguinte, faz isso. Isso eu já faço. E isso já faço. E aí Jesus disse, então faz o seguinte, já que tu quer tanto, vende todos os teus bens, dá para os pobres, vem e me segue. E aí o cara baixou a cabeça e foi embora. E aí Jesus disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Sempre entender que o reino dos céus, o reino de Deus, você não entra nele se você está apegado aos bens materiais. E eu estou falando de apego, porque o que acontece? Acontece exatamente isso que as pessoas não querem ouvir. O que as pessoas não querem ouvir? Elas não querem ouvir isso. Que você criou uma identidade, você criou uma imagem mental, você criou uma identidade do passado,
essa identidade se desconectou do que é eterno em você, do reino dos céus, e essa desconexão, ela cria esse vazio, essa incompletude, ela cria esse sentimento de abandono, porque você esqueceu da metade mais importante de quem você é. E agora você sente isso no agora, e aí você acha que a salvação está no futuro. E aí você sempre está nessa busca do passado e do futuro. Você se sente infeliz agora e você busca a felicidade no futuro. E o que significa você abrir mão de tudo? Significa você criar essa reconexão. Então as pessoas não querem ouvir isso. Quando você diz o seguinte, que você sempre está correndo em direção ao futuro, é porque você está apegado às coisas. E você acha que o que cria esse vazio, essa incompletude, esse abandono, é a ausência de coisas. Então, por isso que o rico nunca vai entrar no céu, porque ele está tão identificado com a mente, que ele busca nas riquezas, ele busca no ter o vazio que é criado pela ausência do ser. Então, você nunca vai entrar no reino dos céus se você não entender isso. Que a noção de que você não é ninguém, que a noção de vazio, de incompletude, a noção de falta, não é porque te faltam coisas, mas é porque te falta a parte mais importante de ti. E quando você viver que nem o passarinho, você se foca nisso. Você busca primeiro o reino dos céus. E aí, essas outras coisinhas, elas são acrescentadas. Por que elas são acrescentadas? Porque a sua essência é potencialidade pura. É uma condição ilimitada. É a não forma. Toda forma vem da não forma. E se você se apegar à mente, você sempre recria a mesma condição mental do seu condicionamento mental. O que é tão difícil? O que é tão difícil de entender? Então não é que Jesus, não é que Jesus é a favor da pobreza. É diferente. Mas tem o apóstolo Paulo, que escreve uma carta ao jovem Timóteo, e aí ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais é a raiz de toda a espécie de males. Ele diz, e eu diria isso para você também. A pessoa que é apegada ao dinheiro, apegada às coisas materiais, eu falei isso ontem, o demônio é a mente. A mente é o mal. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, a mesma coisa que Jesus disse, só que ele disse o seguinte, você tem que entender as duas partes. Ele diz o seguinte, ele disse a mesma coisa que Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve as coisas deste mundo, ou você serve ao reino dos céus. Porque ele diz o seguinte, quando você ama o dinheiro, e esse apego às coisas é a raiz de todo o mal. Por quê? Aí ele diz o seguinte, e isso é mais importante que a primeira parte. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Tu não precisa ter dinheiro, tu não precisa ser rico. Tu não precisa ser rico, tu não precisa ter dinheiro. O que você mais tem hoje? Você tem mais fé? O que conduz a sua vida? É a fé ou é o conhecimento?
Porque o conhecimento anula a fé. Você não precisa ter fé daquilo que você conhece. Aquilo você já sabe, aquilo não precisa ter fé. A fé é a certeza das coisas que nós não conhecemos. Mas você só confia naquilo que você conhece, não é assim que é a nossa vida? Onde é que está a fé nesse processo? E aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal, e isso é verdade. A pessoa que se identifica, ela é invejosa, ela vive insatisfeita, ela é cheia de ressentimento, ela é cheia de mágoa, ela é revoltada, ela fala mal de todo mundo, não tem gratidão. Mas não é a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que vive nesse apego. E aí ele diz o seguinte, essas pessoas, nessa cobiça, se desviam da fé. E daí ele diz ainda o seguinte, e trazem para si muitas dores. E trazem para si muitas dores. Que é verdade, que é verdade. Então, meus queridos e minhas queridas, todas essas coisas, elas são um pouco controversas, eu sei. Elas são um pouco paradoxais, eu sei. Por quê? O que é uma coisa controversa? Você acredita A e alguém diz que é X. Por que é polêmico? Polêmico porque todo mundo diz o contrário. Então isso cria polêmica. Mas eu não estou aqui nem para criar controvérsia e nem para criar polêmica. Eu estou aqui para te ajudar a ser bem-sucedido e a ter dinheiro. Profissionalmente bem-sucedido e profissionalmente ter dinheiro. Agora, preste atenção, se você não entender essas passagens, você vai ter medo. Você vai se sentir inseguro. E a maioria de nós sente esse medo. A maioria de nós pensa, nossa, eu pensei isso. Nossa, se eu tiver dinheiro, eu sou uma pessoa má. Eu vou ter que passar a perna para os outros. Eu não vou ser feliz. Mas existe uma inversão. Onde você busca primeiro a sua essência. E depois a riqueza, ela lhe é dada. Ela lhe é dada. Porque existe uma outra passagem, outras passagens que não vou voltar a trazer isso à tona, mas existem muitas passagens onde Jesus diz exatamente isso. A quem tem, mais será dado. A quem tem como? Se ele diz que um rico não entra no céu, a quem mais e terá em abundância. Quer dizer, aquele que encontra o reino dos céus, ele vai receber o que ele quiser. Ele diz isso até em oração. Ele diz para a gente orar, que quando a gente pede as coisas em oração, e a gente pede isso como se a gente já tivesse isso, ele até diz, dai e vos será dado. Então não existe essa questão. Tem uma passagem que ele diz exatamente isso. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes e assim vos sucederá. Por que ele condena ou condenaria a riqueza num momento e no outro ele nos ensinaria a como pedir e receber? Aí ele diz, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, vai te recompensar. Vou encerrar essa parte, eu vou encerrar essa parte por aqui, mas sempre se lembre o seguinte, você é responsável
pela sua compreensão das coisas deste mundo e das coisas do reino dos céus. A inconsciência, você não ter consciência da verdade, não te exime da verdade. O sofrimento vai ser o mesmo. Você pode não ter liberdade de escolha porque você não conhece as coisas. Mas mesmo assim você vai sofrer a consequência da sua inconsciência. O ser humano bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O ser humano mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Observe, observe. A boca fala não é só as palavras que você expressa, é o pensamento que você tem. O que existe no seu coração? A abundância, a plenitude, a gratidão, ou, que seria o bom tesouro, ou é a escassez, a falta, a insatisfação, a ingratidão, a inveja. Observe do que a boca fala. Observe. Então, só para você entender, isso não é sobre Jesus. Essa série de 4 episódios que nós fizemos, mas é sobre você. Não é sobre Jesus. Nós não estamos falando sobre Jesus. Nós estamos falando sobre você. É isso que eu quero que você perceba. É a maneira como você percebe as coisas. Ela é só sua. A singularidade, o modo como você busca a compreensão, o fato de você estar aqui às 10 horas e 14 minutos, plena quarta-feira, o fato de você buscar, mas é ainda mais profundo que isso, é o fato de você se abrir, é o fato de você se comprometer, é uma busca talvez tão nova, que você não entenda muita coisa, mas se isso faz sentido para você, busque esse aprofundamento. Você é digno, você merece respeito, o seu e o dos outros. E por que nós não nos respeitamos muitas vezes? É justamente porque nós somos a pessoa mais íntima de nós mesmos. Então você conhece todos os seus erros, você conhece todas as suas falhas, você conhece todos os seus pecados, você é a única pessoa que conhece todos os seus desejos, todas as suas vontades, você é a pessoa que conhece toda a podridão que você considera existir dentro de você. Mas isso tudo é resistência. Isso tudo é resistência. Quando você abandonar isso, quando você se abrir, quando você deixar as coisas fluir, você vai ver o quão importante você é. Você não precisa ser perfeito para ser pleno. Você não precisa ser impecável nos seus atos, nas suas atitudes. Não se puna por isso, não se castigue, não se sinta indigno. Você está aqui para manifestar a essência divina. Essa essência divina, ela existe em você, ela quer se desvencilhar e quer se manifestar. Você é o canal, você merece respeito, o seu, o dos outros, você é importante. Você tem um papel importante no desdobramento do universo. Você precisa cuidar de si.
Você precisa se valorizar, mas no bom sentido, você precisa se respeitar. Você é uma pessoa digna. Você é uma pessoa digna, levante a cabeça. Se respeite, se valorize. Tá bom? Amanhã a gente retorna com uma pegada mais, nessas últimas 5 lives, mais pro lado prático da vida, mas sem essa base, sem esse fundamento